Olá, gente amiga, coisa boa estarmos juntos, eu sou o Mano Dias. E eu, a Márcia Lopes, e você está no Ativamente Podcast, lugar que desperta a consciência. Aqui, o nosso objetivo é quebrar paradigmas e provocar transformações. Sejam bem-vindos, venham conosco. Já aproveita aí a oportunidade, se você ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá agora e se inscreve. Até porque não paga nada, né, Não Márcia? paga nada, é de graça. É de graça, gente. Então se inscreve lá, aciona aquele sininho das notificações para que você não perca nenhum dos nossos conteúdos. E se esse conteúdo for relevante para você, dê o like e aproveita e envia para todos os teus contatos, porque a partir de agora, a sua mente entra em movimento. É isso aí. Márcia, falando em movimento, vamos falar hoje de um dos maiores movimentos que nós temos acompanhado nos últimos tempos, que é o movimento tecnológico. Ah, isso aí dá tema, né? Nós estamos no século XXI e se hoje a pessoa não entender que a tecnologia veio para ficar, ela vai ficar obsoleta ou ultrapassada. Porque quando nós tivemos o caso da chegada do computador no Brasil, né? Aquele advento de computador, quantas pessoas disseram, não, isso é uma moda, passageira. Isso é uma tendência momentânea. Computador está aí, Verdade. Computador está aí, se estabeleceu. E quantas pessoas não se retiraram do mercado de trabalho porque resistiram a querer aprender a manusear aquela máquina, Toda né? certeza. E eu me atrevo em dizer que hoje, quem não tem pelo menos um pouquinho de conhecimento tecnológico, de fato está ficando para trás. Está ficando para trás. A pessoa não vai conseguir interagir com outras pessoas. Olha as redes sociais aí dominando, né, os espaços. Tudo hoje é tecnológico. Tecnológico. E para falar sobre esse tema que é muito importante, hoje nós temos aqui uma convidada mais do que importante. Ah, essa é especial. Vai ser um papo super para cima, né? Alto astral. Olha, super alto astral. Ela é formada em marketing digital, social media. Gente, terrível. você imagina uma coisa dessa? Ela vai ter até que explicar o que é isso pra gente. O que é isso? Nossa, me explica. Meu Deus. O que você faz, afinal de contas, gente? Verdade. Pessoa super comunicativa. Na verdade, ela é o stand-up ambulante. Eu concordo plenamente. Você concorda? Nossa, não tem. E quem está assistindo a gente vai entender o porquê. Olha, daqui a pouco vocês vão entender o que a gente está dizendo. Não tem um ambiente que essa pessoa chegue que não se alegre, que não fique alto astral, né? Que não modifique. Hoje está conosco, na bancada do Ativamente, Gabi Carvalho. Seja bem-vinda, Gabi, nossa figura icônica. Seja bem-vinda ao Ativamente. Não, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu vi o projeto nascer e estar sendo aqui como convidada é muito incrível. Eu estou muito nervosa. Calma. Porque uma coisa é eu trabalhar nos bastidores e outra coisa é eu estar aqui hoje com vocês. Mas obrigado por tudo que vocês falaram. Tô muito feliz de estar aqui, de verdade. Então já você tá em casa, né? Tá, com certeza. Isso aqui é tua casa. E você domina isso tudo muito bem. É verdade. Eu queria só fazer aqui um adendo, que a gente está começando hoje um projeto dos jovens, né? Essa turma jovem que está trazendo aí uma pegada diferente, né? Sim. A Gabi já tem uma idade bem uma avançada, série. mas a gente vai incluí-la também nesse negócio. Eu gostei, eu achei bacana esse negócio do jovem. Me identifico com. Se identifica, né? Você se identifica como nós nos identificamos. Com certeza, também, né? isso aí é Você tá fato. com 18, né, amor? Fiz 18 agora. Eu com 17. Eu já falei pra vocês que quando a gente mente uns 2, 3 anos a menos. A gente tem que ter limite. Tô brincando. Gabi Carvalho. Quem é a Gabi por trás do perfil profissional? Caramba, que pergunta difícil. A Gabi é o que vocês já conhecem, essa pessoa que muita gente conhece também, essa pessoa meio maluca, mas verdadeira, que ama comunicação. E eu acho que a comunicação, ela tá na minha vida profissional, mas ela tá na minha vida dos bastidores também, na Gabriele pessoal. Né? Eu acho que se eu pensar em comunicação, sou eu. É você. Como é que começou essa sua jornada pelo marketing digital? A minha jornada, eu costumo dizer que eu não encontrei o marketing. O marketing me encontrou. A minha primeira faculdade foi jornalismo. Eu sempre fui da comunicação, desde criança. Eu falo mais do que a boca, isso não é segredo pra ninguém. Eu sempre gostei de me comunicar muito. O meu pai faz rádio a vida inteira. Então, eu sempre andei nesse ambiente da comunicação. Eu, muito criança, eu me lembro do meu pai me levando pra rádio, pra TV. E sempre foi um ambiente que me chamou muita atenção.
E aí eu fiz jornalismo, a gente sabe que, como vocês falaram, né? A tecnologia mudou, o mundo mudou, o jornalismo mudou. Eu fiz publicidade e aí veio a pandemia. E na pandemia, o marketing digital me encontrou. Eu acredito que ele tem encontrado muitas pessoas. Muita gente, né? O Mano falou no início, né? Quem não, nos últimos anos, não se reinventou, ficou para trás. E aí o marketing me encontra nesse lugar, há 6 anos atrás, onde eu já criava para as redes sociais, eu sempre criei para as redes sociais, mas e ali deixa de ser um hobby para passar a ser uma profissão. Então ali o marketing me encontrou. Bacana. De profissão para propósito. São duas coisas que são atenuantes, né? Eu acredito assim, eu comecei a fazer como uma forma de ganhar dinheiro, vamos ser muito sinceros, a gente estava na pandemia, tudo fechado, eu comecei a entender o que era o marketing digital, e aí surge um novo mundo no marketing, onde as faculdades precisaram se reinventar, criar novos cursos, criar novas linguagens, e aí eu comecei a entender que através disso eu também poderia falar com o público de uma forma muito mais do meu jeito de falar, de trazer o meu propósito não só com o marketing digital, mas do que eu queria transmitir no meu trabalho, seja como vereador, hoje eu sou assessora de comunicação, seja no meu trabalho como social media, que é gerenciar por trás. Então eu acho que o meu propósito foi se fundindo com a minha profissão e bacana, diariamente. Que bacana. Então você não trabalha nenhum dia. Não, eu sou muito feliz no que eu faço. Eu sou muito feliz. Dizem que quem trabalha com o que gosta, não trabalha, né? Não trabalha. Se torna leve, né? Se torna leve. É isso aí. É uma coisa tranquila. E essa questão do digital, apesar da gente estar vivendo no século XXI, Gabi, ainda é muito novo para muita gente, né? Muito. Muito novo. Tudo muito novo, até a forma de falar das profissões dentro do digital são muito novas. A gente vem muito com aqueles... os costumes americanos, trazendo os termos americanos para dentro da profissão. Copyright, um monte de coisa que eu, como cearense, então, fica mais difícil ainda de falar. Né? Mas, enfim, social media, ou social media, depois você explica melhor como é que se fala a pronúncia. Meu filho diria assim, ó, social media. Social media. Pois é. Se eu for falar um negócio dele, vai ficar difícil. Falar isso 3 vezes, serei batizado do Espírito Santo, com certeza. Mas, de qualquer forma, o que muita gente ainda não entende sobre o trabalho de um social media? Basicamente, eu sou uma analista das redes. A gente cria ali nós somos os bastidores da rede. Porque para um perfil funcionar, ele tem toda uma estrutura. Hoje a gente ouve muita palavra algoritmo. Sim. Né? Isso. O algoritmo precisa funcionar. Mas quem que tá por trás do algoritmo? A gente precisa pensar. O social media, ele tem como se fosse o cérebro por trás. Sim. O que vai funcionar? Qual é a estratégia de marketing que vai funcionar para aquele perfil? A linguagem de um perfil é diferente de outro perfil. A linguagem do podcast Ativamente é diferente de um outro podcast que fala sobre esporte, por exemplo. Que tem um nicho específico. Exatamente. Então, a gente vai fazer todo esse mapeamento estratégico para entender o perfil. Seja métrica de número, seja a linguagem, seja a forma como a gente vai apresentar aquele nosso produto, no caso... Por exemplo, vocês são um produto do Ativamente, vocês são as pessoas por trás do Ativamente e os convidados de vocês também. Então, o social media tá ali para poder dar esse norte dentro das redes sociais. Perfeito. Então, seria, no caso, um analista todo o sistema das redes sociais, né? Exatamente. E existe uma diferença entre postar e se comunicar? Total. Como explicar isso, então? Postar, todo mundo posta. Ok. Jogar lá na rede. E se comunicar, você precisa entender quem é a sua persona. Quem é a pessoa que vai consumir aquilo que você tá postando? Quem é a pessoa quem você quer atingir, né? Porque hoje em dia, muito se fala assim, a gente precisa crescer nas redes. E eu acredito que hoje o maior erro de muita gente, você falou, muita gente ainda não entendeu a máquina. Sim. E muita gente quer falar, mas não entendeu a máquina. Por que hoje a gente tem... Vou dar um exemplo dos influencers. Por que a gente tem influencers que falam com uma massa inteira? Porque eles entenderam o formato. Cada pessoa tem o seu formato. Cada pessoa tem a sua linguagem. E... fazer um simples post, qualquer um faz. Falar, comunicar, precisa ter um estudo por trás, né? Isso seria o quê? Uma análise do nicho que a pessoa pertence? Exatamente. Por exemplo, vocês vão falar com pessoas sobre temas diversos. Mas quem são essas pessoas? Essa pessoa gosta de política? Vocês falam muito sobre política. Essa pessoa é politicamente ativa? Ela entende sobre o mínimo básico do que está acontecendo no Brasil? Eu não posso falar com essa pessoa do mesmo jeito que eu falaria com o público da Virgínia. Vamos dar um exemplo. Sim, claro.
São públicos diferentes. Eu não posso falar com um adulto como eu falaria com um adolescente. Então eu preciso entender quem é essa minha persona. E como que a gente entende isso? Estudando o mercado. Eu quero falar com essa pessoa, eu vou me posicionar sobre isso daqui e eu vou seguir um nicho específico. Ah, não é necessário nicho porque a sua audiência vai ouvir o que você falar. Eu concordo que a sua audiência vai ouvir o que você falar. Mas até você construir essa audiência, Sim. você precisa ser bem nichado. Você precisa ser bem pontuado naquilo que você vai falar. Perfeito. No caso, o que definiria um perfil forte nas redes sociais? Seria esse que tem um nicho específico ou tem uma outra fórmula para... Humanização, mano. Eu acredito que a maior fórmula de qualquer perfil é humanização. Não adianta eu querer postar lá e eu não ser humano. Eu não tô trabalhando com um produto, eu tô trabalhando com pessoas. O nome já diz, é rede social. É rede social. Eu acho que isso morreu muito, porque as redes elas estão em constante modificação. E as pessoas, elas às vezes acham que é uma fórmula muito louca quando é humanização. As pessoas elas estão ali para se comunicar de forma rápida. A gente entende que rede social é algo rápido, que o que funcionou hoje talvez não funcione amanhã. Inclusive, até para um parênteses dentro disso que você está falando, a gente estava vendo algo sobre isso ontem, que algumas coisas no Instagram especificamente, que há pouco tempo atrás, mas ser mais preciso, no ano passado, o que dava engajamento, o que fazia o Instagram funcionar, hoje, em 2026, já não é mais a porcentagem daquilo que se tinha antigamente. Por exemplo, dá um like, tem tantos % de engajamento. Hoje já é diferente. Já é diferente, já perdeu aquela força. Já não é mais o like, já seria uma outra coisa. Em 2020, quando a gente teve o boom das redes sociais, as redes sociais já tem um boom, já vem há alguns anos vindo nesse boom, mas com a pandemia, todo mundo em casa, Claro, as redes sociais, porque as empresas precisaram se encaixar nesse mundo. Exato. E aí eu vou até mais longe do que vocês falaram agora. Nem precisa do ano passado. Sim. Semana passada o que funcionava no Instagram, essa semana já não funciona. Caramba, cara. Porque é uma rede... dinâmico, né? É dinâmico. Todo dia alguém novo, todo dia algo novo, um assunto novo. E aí a gente precisa estar ali acompanhando. Sim, sim. E aí eu acredito que muita gente ainda não entendeu a máquina porque quer copiar. Tem coisas que você pode copiar do outro que vai funcionar? Tem, mas nem tudo é pro seu nicho. É verdade. E nem tudo é pra sua audiência. E aí às vezes as pessoas querem muito acompanhar trends e acompanhar isso e acompanhar aquilo. E aí ela se torna, assim, mais do mesmo. Sim. Mais do E mesmo. aí vira uma confusão nas redes, sabe? Então verdade. é aí que entra o copyright, os princípios dele. O copyright, ele entra num princípio de... Ele trabalha muito ali com storytelling. O que eu quero passar pro... Seria a humanização? Humanização, eu vou contar uma história. Eu preciso fazer uma linha do tempo do que eu quero contar. Sim. Porque eu posso simplesmente postar uma foto do Mano e da Márcia. Mas eu também posso postar uma foto do Mano e da Márcia contando quem o Mano e a Márcia é, de onde surgiu o Ativamente, por que o Ativamente surgiu. Não é só uma foto com o Ativamente atrás, é uma história que eu tô contando. Perfeito. E a partir do momento que eu conto, e aí a partir do momento que o Mano grava um vídeo pra contar, eu tô humanizando muito mais, eu tô trazendo as pessoas pra perto. Porque... Hoje em dia, eu até comentei nos bastidores com vocês, as pessoas elas estão ativamente online. Elas são cronicamente online. A gente tem aí vários dados, e depois se vocês quiserem, eu posso botar para vocês botarem fontes no vídeo, que 1/3 do nosso dia a gente está passando na frente das telas. Seja tablet, computador, celular, isso é muito. Isso é basicamente... Muita coisa, cara. O tempo que a gente não tá online, a gente tá dormindo. Então, Gente do céu. nós somos... Nós verdade, dividimos cara. nosso dia em 3 partes de 8 horas. É isso. É verdade, verdade. O tempo médio de um brasileiro, eu vou falar sobre o Brasil, o tempo médio do brasileiro online é 9,3 horas. Isso é muita Ou seja, mais de coisa. um terço. Mais de um terço. Isso eu tô falando abrangendo TV, computador, Sim, mídias em celular. geral. Nas redes sociais, o nosso tempo de tela são 6 horas. É um absurdo. É muita coisa. Então aí a gente tem uma sociedade que não sabe mais fazer nada sem o celular. Isso é fato. Isso é fato. Entende? Tem gente que se tirar o celular da mão, acabou a vida da pessoa. Acabou. Eu costumo brincar que eu sou uma geração que acompanhou o início da internet, a internet ali de escada, e agora eu tô num boom da internet. Então eu acompanhei todo o processo Nós também. da comunicação. Apesar de eu ter feito 18 anos agora, mas também... Vivemos várias fases E é um também. mundo totalmente diferente, porque se eu pensar assim, nos meus 14, 15 anos, quando a internet estava ali no Orkut, no MSN, eu vivia aquilo ali, mas eu não tinha dependência emocional daquilo ali. Eu era feliz sem aquilo ali. Tu lembra do Orkut, cara?
Eu vivi muito Orkut. Lembra do Orkut, amor? Tu lembra? Lembro. Mas era uma coisa que... Michel, a turma que tá aqui nos bastidores, não vão lembrar disso. Não vão lembrar, são muito novos. jovens. É uma galera... Gemima também não lembra. Mas eu fico pensando, naquela internet dos anos 2000 e na internet de hoje é um outro mundo. Diferente, por exemplo, da Laurinha, neta de vocês. A Laurinha já nasceu cronicamente online. Não tem jeito, a criança cara. com 2, 3 anos sabe ligar um celular, botar no Sabe. YouTube e ligar um vídeo. Sabe ligar sim. o vídeo no YouTube. É absurdo. É absurdo. Coisa que a gente tem muita dificuldade. Essa nova geração tá vindo E o com pior não é chipzinho. isso. A gente, que já vem de um pouco mais anterior, a gente não sabe fazer o serviço e pede a eles para resolver o problema. Resolve isso aqui, por favor. Como é que faz isso? Muitos casos, Então, tecnologia violenta. O storytelling, o copyright entra nessa história, que a gente precisa contar uma história que hoje em dia a gente não conta. Muita gente não conta. Perfeito. Antes até de falar sobre essa questão aí do storytelling, você como social media, você como profissional desse ramo, você acredita que nesse mundo que a gente está vivendo, para uma pessoa crescer profissionalmente, ter uma estabilidade boa profissionalmente, precisa de fato estar antenado nessa questão tecnológica? Precisa. Eu acho que a tendência é crescer, principalmente agora com a inteligência artificial, que veio com tudo. Eu sei que vocês vão ter um episódio só sobre isso, um spoilerzinho, né? É isso aí. E eu acredito que com esse avanço das redes sociais, esse avanço da inteligência artificial, eu acho que quem não estiver nesse mundo vai ficar para trás. Isso eu falo de todas as empresas. Hoje, qual é a projeção? A gente vem de um mundo de panfleto, de jornal, para um mundo que, para se comunicar e para vender, precisa estar online. Entendo. Porque a empresa que não tiver, ela tá para trás. Ah, mas não precisa. A gente não pode fingir que o mundo não está acontecendo digitalmente. Sim, verdade. Né? Claro, a gente tem aí empresas que se consagraram no mercado numa época que a internet não existia e que elas têm nome, elas não precisam da internet, mas elas já entenderam que elas precisam sim, porque vem uma nova geração que para consumir essa empresa, se ela não tiver online, ela não vai ser vista. Eu me lembro de uma situação, a Márcia comentou isso aqui na abertura, que as pessoas precisam de fato se reinventar. Eu me lembro quando o computador estava em ascensão, eu trabalhei no jornal Folha Dirigida, no jornal de concursos, né? E na época que eu trabalhava lá, a redação do jornal todos tinham máquinas de datilografar. Eu fiz curso de datilografia. Eu fiz também. Então, pronto. Então, e foi uma dificuldade porque estavam substituindo as máquinas pelos computadores. Mas tinham aqueles repórteres mais antigos que eles se recusavam a usar o computador. Diziam, não, eu vou fazer o meu texto. Uma resistência. Eu vou fazer o meu texto aqui na máquina de datilografar. E ficava lá. O próprio editor-chefe, né, ele fazia o texto dele na máquina de datilografia. Ele não queria abrir espaço para o computador. O que foi inevitável, né? Tiveram que abrir. Não teve como, Não né? tem como. A evolução. Não tem como, até porque o jornal impresso hoje a circulação dele é infinitamente menor do que no passado, não, né? com Você consome no celular. Com a internet, em 2008, né, quando eu entrei na faculdade de jornalismo, existia essa dúvida muito grande. Até quando o jornal impresso ele vai se estender? Ele vai deixar de existir? Ele não vai? Isso existia muito. Assim como existia, será que a TV vai perder espaço para a internet? Sim. E a TV se reinventou com as Smart TVs, que hoje tem os sim. streamings. Você pode ver o jornal agora, mas você pode assistir meia hora depois no streaming. Exato. E aí, com esse crescimento, isso que o Mano falou é muito verdade. Eu trabalhei em jornal também, jornal impresso, eu trabalhei em portal de notícia, e as pessoas ficavam assim, não, eu não vou, isso aqui não vai ganhar, isso aqui é passageiro. Aonde? O jornal tá aí desde sempre. E o jornal, ele, de fato, ele continua aí circulando, mas hoje é muito mais difícil você consumir um jornal impresso, porque a notícia já saiu na internet e amanhã de manhã ela já é velha. Já é velha, absoluta, velha. não tem Porque jeito. o jornal ele é rodado normalmente meia-noite. Eles estão ali aguardando as Esperando últimas pra notícias, fechar. fechou ali, fechou a capa, roda o jornal. Quando ele é distribuído às 4 horas da manhã, já já sabe de mudou tudo. É isso. O Já mundo é vamos globalizado. Uma das atualidades hoje, uma das transformações que a internet trouxe foi a globalização. É verdade. Você, nesse momento, você sabe o que está acontecendo do outro lado do mundo. Há um clique. Literalmente é um Literalmente, clique, né? você sabe o que está acontecendo. Então, o jornal impresso teria que esperar meia-noite para dizer que lá no Japão aconteceu... Você fecha a pauta.
para sair no outro dia pela manhã. Pela manhã. Hoje em dia a Aí gente a fala pessoa assim, que tá navegando na internet de madrugada já sabe da informação. Pra que ela vai querer comprar o jornal no dia seguinte? mas esses jornais mais antigos, eles entenderam isso, porque eles vieram pro digital. Vieram Se pro digital. reinventar. Né? A gente tem o Isso. Jornal Globo, É. Meia Hora, todos eles hoje são cronicamente online, porque eles entenderam É. que eles resistiram por muito tempo. Eles têm as plataformas, Eles né? resistiram muito, Sim. só que eles entenderam que ou eles iam, ou eles iam. Não tinha escolha. Não Isso tinha como- aconteceu também com a gente, por exemplo, do rádio. Eu venho de rádio aqui, a gente tem Michel aqui, nosso colega também veio do rádio, e a gente sabe que quem veio do rádio também teve essa mesma dificuldade, a questão da evolução, porque a gente é daquele tipo de rádio comunicador, de falar com a Dona Maria, liga pra cá, peça a sua música. Hoje em dia não existe mais isso, tá cada vez mais raro, né? Então hoje a maioria dos programas de rádio, eles têm os seus podcasts, como nós estamos fazendo aqui. Eles Eu estão do ao rádio, vivo, mas eles estão online. Estão ao vivo, mas estão online. Ontem não, perdão. Foi quinta-feira, na semana passada, nós estivemos numa rádio, onde inclusive eu fiz um programa, a Márcia esteve lá comigo, e ali a gente já fazia o programa, mas já gravando para jogar nas redes sociais, porque já sabia que ali os ouvintes eram mínimos. O Não tinha mais gente caminho ouvindo. seria esse, a rede social, né? A rede social. A rede social. Se reinventar. Hoje em dia, eu não sei se vocês sabem, mas existem faculdades. Eu estava procurando uma pós, e aí existe pós-graduação em rede social. Olha Caramba. só. Algumas Interessante. faculdades no Rio já tem esse tipo de faculdade. E aí eu até conversei com meu marido, eu falei, olha a que ponto nós chegamos do crescimento de uma rede social, a ponto de uma universidade ter um curso Específico. para a rede social. É muito muito interessante, louco. né? cara? Isso, na verdade, Gabi, é uma visão além daquilo que você está vendo. Porque as universidades estão entendendo que esses cursos, padrões passados, jornalismo, o jornalista hoje, ele tem que saber manusear, ele tem que saber cara. dar notícia Tem que saber. na linguagem daquele que está do outro lado da rede social. O né? comunicador, ele precisa se comunicar com a atualidade. Com a atualidade, exatamente. Senão ele vai ficando para trás, vai ficando Sim, obsoleto, sim. ultrapassado. E daqui a pouco não tem nem mercado de trabalho Não mais. tem mais espaço, O que já diminuiu muito exatamente. para os profissionais da área, né? Porque hoje em dia ainda tem isso. Porque com o crescimento surge uma nova profissão, que é a de influenciador. O influenciador se torna jornalista, comunicador, Sim, publicitário. sim. E aí tira o espaço de quem de fato estudou. E aí o mundo vai mudando. E aí, talvez o radialista hoje é o radialista que ficou famoso na internet. E aí Sim, ele foi pro rádio. Vai uma coisa encadeando a outra. Vai encadeando a outra. E você, como social media, que atributos você entende? Você acabou de falar sobre a pós-graduação em redes sociais, né? Pegando esse teu gancho, que atributos esse profissional precisa ter para se tornar um assessor de imprensa? É uma boa pergunta. Eu tive a base por conta da faculdade de jornalismo, né? A gente é preparado para isso, mas nada do que eu vivo hoje eu aprendi na faculdade. Justamente por essa modificação de mundo. Então, eu acho que o atributo principal é justamente a gente entender que o mundo ele se comunica de formas diferentes com o passar dos anos, com o passar dos tempos e com as pessoas. E eu acho que a gente precisa ter essa visão de mundo de como que eu vou me posicionar como social media para essas pessoas. A linguagem que eu usava há um mês atrás talvez já não funcione mais. Outras linguagens estão vindo. Então, para trabalhar hoje com comunicação, se você não estiver se atualizando constantemente, você também fica para trás. Então, assim, tudo que eu estudei na minha faculdade de jornalismo hoje talvez já não funcione mais nada. Era tudo muito arcaico, digamos assim. Perfeito. Talvez o que eu tenha estudado no início da faculdade de marketing digital, hoje a gente já tem inúmeras IAs que não existiam no início da faculdade isso de é marketing Verdade, digital. isso é um certeza. fato. Então, assim, todos os dias tem algo novo. A gente acorda com algo novo, a gente acorda com uma notícia nova, com uma inteligência artificial nova. E sempre mais evoluído do que aquela E anterior, sempre né? mais evoluído. E a gente achando assim, caramba, eu estou super preparado. Meu Deus, preciso me preparar de novo. Mais ou menos por aí. É basicamente Então você entende que essa mudança veio para ficar e é uma constante. veio. A gente teve esse boom da pandemia, que aí, o que acontece na pandemia com a comunicação? As empresas, elas fecham, porque a pandemia trouxe isso. As empresas tinham duas vertentes, uma fechar ou se reinventar. E elas começam a se reinventar. E aí, com essa comunicação, essa tecnologia, né? Trazendo a empresa para a tecnologia, começa a surgir os social medias.
que já é uma profissão que já existia, que desde que a internet foi lançada a gente começou a ter esse tipo de profissional, mas que a gente ganhou uma evidência muito maior pós-pandemia. E aí muitas empresas não voltaram depois da pandemia porque entenderam que o digital funciona e aí se cria inúmeros profissionais, o número de social medias explode. E a gente tem aí social media focada em copyright. Hoje a gente tem um social media pra cada coisa. Antes, no iniciozinho ali na pandemia, tinha eu pra fazer tudo. Eu fazia o texto, eu fazia a edição. Se virar nos e eu fui 30, aprendendo. Eu não tinha feito faculdade disso. Eu fui aprendendo dentro da pandemia a fazer as coisas. Era cursinho no YouTube, era o que a gente tinha. A gente estava em casa. Né? Era tutorial no YouTube, ver vídeo de fora. Você falou sobre a questão do idioma. Isso me ajudou muito, porque ter alguma noção ali do inglês me conseguia ver vídeos de fora, porque lá fora era muito mais bombado do que aqui. Sim. Tecnologia então, já mais avançada. E aí a gente foi se criando. E aí hoje a gente tem faculdades que têm cursos específicos, a gente tem universidades graduando profissionais para isso. Então, assim, eu acho que veio para ficar, não. Exatamente aquilo. É a globalização que você falou, né? Exatamente. O fato de você ter morado fora, porque você morou um tempo no exterior, isso te ajudou também? Me ajudou bastante visão de mundo. É exatamente o que vocês falaram, globalização. A gente ainda tá muito atrasado em tecnologia. Isso é fato. Eu morei na Irlanda durante um tempo e eu vejo isso. A comunicação lá, pra mim, foi algo incrível, porque uma das coisas que eu comecei a gerar conteúdo morando lá, aquela ideia do imigrante de vamos mostrar minha vida e tal. E aí eu fui me encontrando, eu trabalhei durante alguns anos lá com uma agência de intercâmbio, então eu trouxe a comunicação pra dentro da agência e tal. Então é isso, a visão de mundo é completamente diferente. E o que o Mano falou, hoje ainda a comunicação ela é muito americanizada, digamos assim. Sim. Muitos termos em inglês, a publicidade vem muito disso, né? Então se a gente não estiver acompanhando isso, a gente se perde fácil. É complicado, é verdade. Fácil. Uma coisa, você falou agora há pouco sobre os influenciadores. Hoje a gente tem influenciador de tudo que é jeito, né? Toda hora aparece um novo na mídia aí, influenciando positivo, negativamente, mas enfim, tá lá. Mas você tinha um perfil no Instagram que tinha um número de seguidores bem considerável. E aí você se desfez desse perfil e começou do zero um novo perfil. Comecei do Já zero. acompanhou. Como é que foi isso? Foi estratégia? Como é que aconteceu isso? O meu outro perfil, ele chegou a 50 mil seguidores porque eu morei fora. E as pessoas têm curiosidade de saber como que um brasileiro se vira lá fora. Então ele foi crescendo muito por conta do intercâmbio. Quando eu voltei pro Brasil, e todo mundo pergunta por que eu voltei pro Brasil. Gente, eu não gosto de frio. Eu tenho problema com frio, lá é muito frio. E aí, eu tenho problema. Não, mas quando eu voltei pro Brasil e eu comecei a fazer o vídeo, eu sou o bobo da corte do grupo. Eu sou muito palhaça. Não é. A gente não tinha percebido. É um quê, Paulo Gustavo? Uma piadinha. Eu sou essa pessoa. Então, todo mundo falava, por que você não grava? Por que você não grava? A senhora falou sobre stand-up. E eu comecei a gravar. Quando eu voltei, em 2019, 2018, 2019. O perfil começou a crescer muito. Só que eu falava muito sobre viagem. E aí, gente, a gente entra num parâmetro de eu quero ter muito seguidor ou eu quero ter seguidor que consuma aquilo que eu falo. E aí eu tinha seguidores de todos os nichos, que foi o que a gente comentou no início. Eu tinha um seguidor das viagens, eu tinha um seguidor que me seguia por causa do meu trabalho, eu tinha um seguidor que me seguia por causa de meme na internet. E aí eu comecei a ter muito patrocínio. E aí, como que eu vou vender esse patrocínio pra gente que mora na Irlanda se eu tô no Brasil e meu patrocinador é daqui? Difícil. Que é o que acontece muito com os influenciadores. Isso é até uma observação que eu quero fazer pra vocês do que você falou de influência. A gente vem de um 2020 onde os influenciadores eram quem vendia muito e as empresas entendiam que quanto mais seguidor, melhor. Pra um ano, 2026, onde as empresas entendem que número não é qualidade. Que é melhor, às vezes, ter aquele influenciador da cidade pequena que tem 10 mil seguidores, mas ele vai vender o produto. Porque, vamos falar, sei lá, um nicho de cabelo. Eu sou cabeleireira na Barra da Tijuca. Pra que eu vou fazer a Virgínia falar sobre mim? Ela tem 50 milhões de seguidores. Os 50 milhões de seguidores dela não são do Rio de Janeiro, são do mundo inteiro. Então essas pessoas não vão me consumir.
Elas vão me seguir, mas elas não vão me comprar. Perfeito. Então, hoje as empresas entendem que os influenciadores precisam, de fato, influenciar. Então, é muito melhor o influenciador local, que tem 4, 5 mil seguidores, mas que vai vender o meu produto, do que o influenciador grande. Eu não tô dizendo que eles não querem o influenciador grande, que vai trazer visibilidade. Sim. Mas para venda, a gente entra num novo mundo que é de UGC. Não sei se vocês já ouviram. O que é um UGC? É aquele... Dia a dia, é a pessoa que vai falar assim, eu consumo essa caneca. E aí eu vou gravar um vídeo totalmente despretensioso falando assim, gente, essa caneca aqui do Ativamente, ela é maravilhosa, ela é de porcelana. Eu vou gravar um vídeo de 1 minuto, eu vou mandar pra empresa e a empresa vai me pagar por aquilo. E aí isso cresceu muito. São pessoas que às vezes não têm nem seguidor. Mas que a empresa entende que é uma pessoa real. Porque imagina só, hoje você vê um influenciador falando, ai, e make-up hair. Olha eu dando propaganda pro make-up. Nossa, Vou toma, cobrar, não sei hein, o que, é maravilhoso e tal. A gente já fica com o pé atrás assim. Tu não usa isso. Tu não usa. isso aí. Pra mim, 3 horas da tarde. Agora, o fulaninho do teu bairro gravou um vídeo falando assim, gente, eu uso isso aqui, cresceu meu cabelo. Você fala assim, pô, Peraí. vou comprar. Então, a gente foi modificando nesse lugar. Entendi. Aí, no caso, dá também o resultado direto, não é? Não é uma coisa genérica, assim, Não é um só resultado direto. Crescimento orgânico na internet, como financeiramente. Perfeito. Dentro disso que você está falando, você que começou um perfil do zero, você pode dar essa dica, principalmente para quem está assistindo a gente aí. Existe uma dificuldade muito grande hoje, quando você começa um perfil novo e você ainda não é conhecido no mercado e tal, até aquilo conseguir atingir o público, ganhar credibilidade. A pessoa que começa do zero, como faz para ganhar uma credibilidade começando do zero? Vou te falar sobre esse perfil. No outro eu cheguei a 50 mil, nesse eu tenho 3. Eu tenho 2 perfis, um no Instagram e um no TikTok. No TikTok eu tenho 15 mil seguidores, no Instagram 3. Eu falo sobre assuntos diferentes nas plataformas e paciência. Hoje em dia é isso. E eu preciso achar minha linguagem. Eu encontrei, por exemplo, no TikTok a minha linguagem. Eu falo sobre livros e é a minha linguagem com aquele público. Então, assim, eu precisei... É teste, é tentativa e erro. Certo. Muita tentativa, muito erro. Só te fazer um parênteses no que você está falando. Você é uma pessoa que vive esse boom de rede social, o seu rendimento, o seu sustento vem da sua atividade, mas você é uma pessoa que consome muito livro. Pra caramba. Você ama a leitura. Amo. Dá dica para as pessoas que de repente acham que rolar a tela é informação ou aquela informação se transforma em conhecimento. Vou fazer uma observação sobre isso. Eu sempre li muito. Eu venho de um pai, não vou dar esse crédito à minha mãe, só o meu pai, que lê muito e sempre falou muito sobre leitura. E eu tava me perdendo nas redes sociais, apesar de amar o que eu faço. É o que a senhora falou, eu ganho, é o meu ganha-pão. A internet é o meu ganha-pão. Eu trabalho com isso, eu sou assessora de comunicação. Mas o meu tempo de tela tava entrando num lugar ruim. Deixou de ser só um trabalho para ser um hobby, para ser algo assim, meu Deus, eu preciso do celular, meu Deus, sem celular. E aí eu falei, não, eu preciso de algo que me desacelere. E aí entra os livros. E quando eu comecei a ler, eu entendi assim, a palavra de Deus, há tempo para todas as coisas. Claro. E quando eu iniciei na leitura, eu vi que isso não só voltou como um hobby, e eu comecei a ler muito, absurdamente, porque na minha concepção foi absurdamente. A gente tá em fevereiro, eu já li 14 livros. O tempo médio, a base de leitura do brasileiro, segundo o IBGE, é de 3 livros por ano. Então, assim, tô em cima da média, muita coisa, em alguma coisa na vida. Você tá em crédito. Em alguma Muito coisa crédito. na vida, eu tô acima da média. E isso me ajuda no meu trabalho. Porque quando a gente lê muito, a gente tem um vocabulário melhor, a gente tem mais palavras, isso ajuda como copyright, isso ajuda... Dúvida. Então isso ajuda muito até descansar a mente pra trabalhar. Porque também tem isso. Pra você trabalhar com rede social hoje, você tem que ter um psicológico muito bom. Não tenho dúvida. Porque hora você tá aqui, hora você tá aqui, você tem que trabalhar com essa oscilação. E é muito difícil. Porque você fala assim, caramba, eu tô dando o meu melhor e tem hora que não tem resultado. A inteligência emocional tem que estar Muito aguçada, bem, hein? Muito bem. Porque senão a gente desiste. É. Porque a rede social é todos os dias modificando. Se você não tem paciência pra isso aqui, É não verdade. começa. Existe espaço ainda Muito. no mercado? Muito. Tem, né? Muito. Eu acho assim... Não tá saturado ainda. Não, cada um tem a sua linguagem. Eu acho assim, tá saturado se você quiser ser a mesma pessoa. Eu vou dar um exemplo do perfil do TikTok.
Eu nunca fui do TikTok, achava que era um perfil, uma rede social de dancinha adolescente jovem. Falei, gente, não tenho mais idade para isso. Já estou mais perto dos 40 do que dos... Temos adolescentes no estúdio que riram. É verdade. E aí eu fui entender. Só que eu falei assim, cara, é a maior plataforma do mundo atualmente. Sim. Né? Sim. Até acima do Instagram. Falei, eu vou entender a plataforma. Uhum. E quando eu entendi a plataforma, eu entendi que existe um nicho de livro absurdo no TikTok, que se chama BookTok. Legal. E aí, em 3 meses, eu ganhei 15 mil seguidores organicamente. E eu falei, ok, temos um nicho muito segmentado, que é o de livros, mas que até ele, se a gente não tomar cuidado, a gente cai. Porque aí existe o influenciador do BookTok, né, de livros, que tá ganhando pra isso. Então tá falando assim, esse livro aqui é incrível. E às vezes o livro não é incrível. Uhum. Então, tudo isso, a rede social, ela é uma atenuante assim. É. Tem que estar antenado o tempo todo. Exatamente. Analisando tudo, né? Fazer aqui uma outra questão, a gente falando dessa questão de comunicação, e a Márcia falou das pessoas que ficam rolando tela. Sim. Né? Porque é uma coisa muito comum, né, Gabi? A pessoa às vezes está cansada, quer desestressar, e pega o celular e fica... E isso consome o tempo da pessoa assim, de uma forma absurda. Isso dá dopamina. Pois é, cara, dá dopamina e a pessoa fica ali, e tá fazendo o quê? Não, só vendo um vídeo aqui e tal. E quando você vai ver, passou 1 hora do seu tempo. E sabemos que o tempo é algo precioso, né? É a moeda mais preciosa que existe do ser humano, é o tempo. É o tempo, que né? não volta. É verdade. Mas a comunicação, a comunicação, ela pode transformar vidas. Essa comunicação, mesmo que seja essa digital que a gente está vivendo, ela pode ser usada para transformar a vida de uma pessoa? Sem dúvidas, sem dúvidas. Eu acredito assim, eu até brinquei, né? Infelizmente, os influencers, mas quando eu falo infelizmente, é que infelizmente a gente vive num país onde dá visibilidade para perfis totalmente inúteis. Sendo que a gente vive num país extremamente diverso, onde muita gente precisava ser ouvida, reconhecida. A gente tem o caso agora da doutora Tatiana. Sim. Nossa. Tá bombando esse Tatiana negócio na internet. Sampaio. Tatiana Gente, Sampaio. a mulher é uma gênia. É. E Sim. pouco se fala. A gente vai ver, ela tem 100 mil seguidores. Pois Quando é. gente que fala nada tem 50 milhões. 50 milhões. É. Então, Claro. assim, a gente é uma sociedade. É uma inversão de valores de qualidade, A né? gente tá numa sociedade que reclama que o mundo não cresce, mas também não vai junto. Não ajuda, né? Sendo que a gente tem tanta gente falando coisa boa, positiva na internet. Essa semana eu vi um vídeo que era de uma comunidade ribeirinha onde não tem acesso à internet, porque ainda tem isso, a gente tem Sim. milhares de temos. comunidades que não têm acesso. E era uma professora indo até uma aluna que passou pra medicina e ela gravando isso. E ela fez um conteúdo tão maravilhoso que teve 50 mil curtidas e eu achei aquilo um absurdo. Porque eu falei, olha quem tá impactando o mundo e as pessoas não são vistas. Pois é, cara. E eu fico pra morrer quando alguém diz assim, não, mas é porque eu não tenho tempo pra estudar, eu não tenho tempo pra ler um livro. Você não tem tempo, você não tem prioridade, meu princeso, minha verdade. princesa. Falou tudo. Falou Entende? tudo, é verdade, porque a questão do tempo, você inclusive recentemente falava sobre isso, Sim. né? Dava uma orientação num curso que ele fez, dando orientação, mentoria para outras pessoas, ele falou exatamente sobre isso. Vocês não podem dizer que você não tem tempo. Não tem. O tempo está disponível para todos. E é o A mesmo. forma É o mesmo. como você vai utilizá-lo é que faz a diferença. Onde está a sua prioridade? É. A sua prioridade está em aprender, em produzir, de fato, conhecimento, ou a sua prioridade está em se enganar? Isso que vocês falaram sobre o tempo, eu vejo muita gente falando assim, mas eu não consigo, é por causa do celular. Isso que você falou de, né, rolar, se chama scrollar. Esse é o nome técnico. Eu tô scrollando. Isso me dá uma sensação, é uma dopamina, porque é informação muito rápida. Tanto que as pessoas não têm paciência pra conteúdo denso. Então é muito rápido. E quanto mais eu vou, é como uma droga. Quanto mais eu vou, mais eu quero. Sim. Quando eu voltei a ler, eu não conseguia ler 5 minutos. Eu lia 5 páginas, mexia no celular. Lia 5 páginas, mexia no celular. E eu falei pro meu marido, eu vou começar a ler sem o celular perto de mim. Boa. Eu no quarto celular, meu tempo de leitura aumentou drasticamente. Essa 1 hora que eu passava no celular são 100 páginas de um livro. Olha aí. E aí eu falei assim, a gente tem tempo, a gente não tem prioridade. Prioridade. Dentro disso que a Márcia estava falando, a questão do tempo, essa frase, eu não tenho tempo, na verdade ela não existe, né? Ela não existe, porque tempo todos nós temos. Todo ser humano que acorda pela manhã, abre os olhos, ele tem ali 24 horas por dia para fazer aquilo que bem entender. Mas essa experiência que você está falando aí,
a gente estava comentando um dia desses, nós decidimos pela manhã não assistir os Jornalismo. jornal. Vocês falaram. Nós decidimos não fazer. Por quê, Gabi? Que coisa absurda. Você liga a TV pela manhã, né, Márcia? Sim. É um negócio assim absurdo. Matou fulano, roubou ciclano e tal, tiroteio. Você já fica como? Assustado, A pô. sensação é que tá vendo um jornal em looping, não é? É, Todos os exatamente. dias a mesma A coisa. mesma Coisa. coisa, exatamente. E detalhe, é impossível que numa cidade como o Rio de Janeiro, Poxa vida. com o número de habitantes, mais de 5 milhões de habitantes, não aconteçam coisas boas. Eu não Coisas posso... boas não vendem. Coisas boas não falou vendem. O problema hoje, possivelmente, aquilo que você estava falando, na sociedade. A professora foi lá, fez o conteúdo, a aluna ribeirinha passou para medicina. E cadê as pessoas Cadê a para curtição? Não curtir? tem. E nenhum jornal falou. Nada. A doutora Tatiana, nós tivemos aí agora, encerramos o carnaval essa semana, nós tivemos cenas assim, tristes de se ver, absurdas, e estampando os noticiários. É. E a doutora Tatiana, Uma mulher brasileira, professora da UFRJ, Cientista, cara. Tipo, cientista nossa, que Violenta, fez mulher, um pelo amor de Deus. tetraplégico andar. Olha que descoberta, uma cientista. As pessoas no carnaval tinham que estar com a cara dessa mulher. Exatamente. Não é? Porque Entende? quando alguém ganha o Oscar, não tô desmerecendo. Sim. Mas vamos imprimir a cara do fulano, não sei o quê. Cara, a mulher é um gênio e ninguém tá falando Ninguém dela. tá falando. Mas é por Enfim. isso, é porque assim, desgraça vende. Infelizmente, isso é antigo, Coisa né? ruim Essa vende, né? fórmula Sempre foi. é antiga. É uma fórmula que vende e vende muito. Aí, e completando disso, a gente resolveu não assistir mais jornais. O que a gente vai fazer pela manhã? A gente lê livros. E é muito bom. Pô, A gente cara, faz o devocional. o devocional e leitura. Embora o nosso canal seja ativamente, mas uma coisa que a gente não abre mão é da nossa fé. Sim. Sim, claro. Porque nós entendemos e acreditamos que a fé é a base de sustentação da vida humana. A pessoa que não possui fé, ela fica perdida. Ela não tem o norte. Então a gente faz o nosso devocional e fazemos a leitura do livro secular, porque conhecimento, ele só é conseguido na medida em que você coloca a informação positiva para dentro, que construa conhecimento. Porque o rolar a tela É só informação. é só informação, mas não gera conhecimento nenhum. Nenhum. É Nenhum. perda de tempo, É. de vida. E pelo contrário, o excesso de conhecimento, De informação. de informação, perdão, ele acaba mais prejudicando do que ajudando. Gera desinformação. Gera O número de Dizer- pessoas com ansiedade, com síndrome do pânico, com depressão, ele aumentou nos últimos anos e boa parte disso, segundo pesquisadores, vem do excesso de telas. Sim. A gente fica tão focado no mundo, porque aí entra numa outra conversa que a gente poderia ficar aqui a tarde inteira. Não, e a gente vai marcar para você voltar, Mas porque nós temos muita coisa Fica para muita entra numa coisa. coisa de, nossa, fulano tem uma vida perfeita, meu Deus, eu preciso trabalhar pra ter essa vida perfeita, porque fulano acorda às 5h30 da manhã, Não é é, produtivo, menina, lê 7 livros. Fulano tá postando trechos da vida parte dela. boa, Para né? de ser maluco. Ou melhor, a parte que vende, a parte É que isso, chama ele tá atenção. vendendo que você... E aí entra numa loucura de que a gente precisa ler 7 livros num dia, tomar 2 cafés, buscar o filho na escola, fazer pilates, e aí você enlouquece, você fala, meu Deus, eu não sou igual fulano. Não, você não é. E fulano tá Aí fazendo entra na tudo rota da- bem não E ser tá igual. tudo bem, eu não quero ser igual Eu não fulano. preciso ser E igual. entra na rota da comparação, né? Que é muito ruim. Nossa, o relacionamento de fulano é incrível. Fulano É. tá apanhando em casa, gente. Pois Mas é. na rede social, fulano se ama. E você tá se comparando com... Gabi, uma Fragmentos. experiência dentro disso que você está falando, foi muito engraçado. Eu estava um dia desses com a Márcia, a gente parou numa cafeteria para tomar um café. E aí, ela foi lá no buffet pegar alguma coisa para comer e eu fiquei sentado na mesa aguardando. E eu tô olhando um casal sentado aqui à nossa frente, né, na nossa mesa, e o casal estava tentando fazer uma selfie para postar, provavelmente nas redes sociais, com o cappuccino bonito dele lá, né? Aí fazendo uma selfie aqui. Aí a menina que tava com o celular na mão, mandando o marido dela se ajeitar para fazer a foto. Aí ela ia e falava rude com ele. Se ajeita, assim não, ajeita a blusa, não sei o quê. Então, aí ele se ajeitava. Aí quando olhava pra tela, aí ela abria um sorrisão assim. E ele os dois também. ficavam sorrindo pra tela. Por trás... Aí quando eu olhava pra foto, não ficou legal. Mas também você não se ajeitou. Aí volta... Aí quando a Márcia chegou, eu falei, presta atenção naquele casal. É muito engraçado, né? Não foi, amor? Gente, que coisa absurda, É a cara. venda de uma vida algo que não perfeita. é.
que não acontece. Uma coisa irreal, cara. Porque na vida normal, existem desencontros, existem conflitos, mas o grande barato da vida é exatamente esse. É ser natural, né? Ser natural. É você viver os teus momentos intensamente. Eu já fui uma pessoa cronicamente online que era assim, eu respirava, eu postava, eu respirava, eu postava. E aí eu casei com uma pessoa zero cronicamente online, gente. Meu marido é a pessoa assim, a única foto que tem no Instagram dele fui eu que postei. Ele é essa pessoa. E não é nem uma pessoa que eu posso reclamar de tipo assim, casou comigo e não quer me mostrar pras pessoas. Eu já casei com ele sem rede social. O que eu acho o maior barato. A pessoa em 2026 não gostar de rede social é um ET. E aí eu entendi que é exatamente isso. A gente, infelizmente, pautou a nossa vida na vida do outro. Nossa, o outro tá muito bem sucedido. Mas peraí, o outro tem um monte de problema. Ele só não vai mostrar. Cara, aquela velha dinâmica de dizer a grama do vizinho sempre é mais bonita do que a sua, né? Vou te fazer uma observação sobre isso. Eu li uma frase excelente num livro. A grama do vizinho é sempre melhor do que a sua, mas muitas das vezes ela é sintética. Olha Gente, eu amei essa frase. Verdinha, mas às vezes ela só é melhor do que a sua, porque ela não é de verdade, gente. Pois é. Isso é bem digital, esse termo. Eu li isso no livro e eu falei, é isso. Caramba, é verdade. Gabi, cara. caminhando agora pra gente poder encerrar. Emoção ou estratégia? Eu sou muito de emoção. Eu acho que não funciona estratégia sem emoção. Tem aí que entra a casado, humanização. né? A humanização. Tem que estar casado, né? Olha Como que eu bacana. falo com pessoas se eu não tiver verdade? É. E eu acho que é isso que se perdeu um pouco nas redes sociais hoje. A comunicação pode transformar vidas. Muito, muito. Eu acho que a comunicação veio pra dar voz, inclusive pra gente que não tinha voz. É fato, isso é fato mesmo. E acontece até os dias de hoje, né? Quantas pessoas que viviam na invisibilidade e por conta dessa facilidade da comunicação, hoje em dia ficaram conhecidas. A internet deu visibilidade pra gente muito ruim, mas deu visibilidade pra gente muito incrível. Bacana, cara. Pra pessoas que fazem trabalhos muito incríveis. A questão é essa, que é uma linha muito tênue. Assim como ela vai dar visibilidade para pessoas muito boas, também pega pessoas péssimas. Né, Não, tem uma galera que eu falo, Jesus, o que tá fazendo? Deixa a internet Não, dessa e o pessoa pior cair. é isso. Você já observou que a maioria dessas pessoas que são ruins, digamos assim, pelo menos no nosso contexto de visualização, né? Que a gente tem na nossa régua. Na nossa régua, Mas são os que mais dão resultados, like, isso e aquilo. Mas aí é porque essa galera que dá um like, também entra numa outra questão social, que é um... Como que eu vou falar isso sem ser ruim? Não é que seja ruim, mas, por exemplo, um digital influencer que tem 7 milhões de pessoas, 10 milhões de pessoas, geralmente o público dela, isso comprovado cientificamente, tá? É classe C, classe D. É uma classe que precisa de alguma coisa, porque é uma vida tão difícil e precisa de alguma coisa pra apartar aquilo ali que ela tá sentindo. Ela não vai comprar uma bolsa de 100 mil reais igual a fulana comprou. Mas ela vendo aquilo ali dá algum tipo de gás pra ela. Entendi. E aí isso é muito ruim, porque socialmente a gente vive num mundo muito desigual. É verdade. Então, e a internet trouxe também essa desigualdade. Verdade. Então, na sua opinião, existe um limite entre a influência e a responsabilidade digital? Totalmente. E eu acho que a gente vem trazendo uma leva de influencers que tá mostrando essa desigualdade de uma forma, assim, absurda, e me preocupa muito essa geração que tá vindo com uma cabeça tão fraca para as redes sociais. Então eu acho que a gente tem muita responsabilidade com essa nova geração. Muita. Isso é muito preocupante. De fato. É importante pensar dessa forma, porque às vezes a pessoa coloca algo ali na internet, para quem está colocando, às vezes é bom, é legal, você quer mostrar alguma coisa, mas para o outro que está do outro lado, na ponta. Pode criar uma dor, né? Pode criar um problema sério. Gatilhos, dores. Sim, e a gente tem uma geração extremamente... O professor falou aqui no episódio anterior, é uma geração que a gente precisa pensar na saúde mental das pessoas. A saúde mental das pessoas está indo embora. Responsabilidade, né? A gente precisa ser responsável socialmente. E a Gabi, social media, esposa, cristã, se descobriu assim de uma forma, você reescreveu sua história. Quem te conhece um pouquinho, sabe da tua trajetória, você teve muitos sofrimentos,
muitas dores, mas quem te olha, você é sempre uma pessoa muito para cima, muito dinâmica, sempre tentando passar para o outro algo que eu costumo dizer, vai dar tudo certo. É isso aí. Vai dar tudo Positiva. certo. A Sulamita, né? Positiva. Tá tudo bem. Tá tudo isso aí. bem. Vai tudo E bem. essa Gabi? Essa Gabi tá feliz, tá contente, conseguiu reescrever a história dela, Se reinventar. se ressignificou. Essa Gabi se ressignificou. Eu passei muita coisa, quem conhece a minha história, e a gente faria um podcast de 52 horas, não ganhou cara. Mas hoje eu fiz um parâmetro esse ano, eu faço terapia, gente. Eu sou cristã, mas eu sou 100% a favor de fazer terapia. Eu acho que a gente ainda vive numa sociedade que demoniza muito de... Ah, não, sim. mas o cristão não pode. Não, o cristão precisa. E uma coisa que eu esse ano eu fiz um balanço e eu falei, caramba, esse é o melhor. 2025 foi um ano com muita reinvenção, vocês sabem, muitas coisas Sim. que eu passei no ano passado. E, gente, que ano maravilhoso tá sendo 2026. Que bom. No meu trabalho, a gente tá voltando agora, mas eu digo como profissional me reinventando. No meu casamento, aquele maravilhoso, beijo, amor, te amo. E da Gabriele como pessoa, sabe? De ter terminado 2025 falando assim, caramba, Deus, a gente às vezes não sabe as coisas que a gente passa, né? Naqueles momentos a gente fala pra Deus assim, por que eu? Aham. E aí a gente às vezes não vai ter resposta. Mas em algum momento da vida vai fazer sentido tudo que a gente passou. Amém. E eu ouvi uma palavra uma vez, pastor Vander, da PIB, ele falou que o não de Deus, ele é sempre sim na nossa vida. Ai, caramba. Olha. Muito forte. Me emociona falar isso. Porque a gente quer muito sim de Deus. A gente quer muito que as respostas da nossa vida sejam positivas. Mas o não também é um sim. É. Quando o Senhor, ele fala pra gente assim, não. Às vezes ele tá livrando a gente de algo. É fato. Não, aqui não, agora não. Não é isso. Não é isso. Só que a gente quer e a gente quer agora. A gente quer o milagre. A gente não quer o milagre da forma como o Senhor vai fazer. A gente quer o milagre Do da nosso forma que a jeito. gente quer. É. E aí, esse último ano me ensinou a ser paciente. Esse último ano me ensinou que o Senhor tem propósitos maiores. E esse ano me ensinou que o Senhor permite que a gente passe por muitas coisas. Porque outras pessoas também vão passar e a gente vai saber ajudar elas. Perfeito. E é isso. Muito bem, a gente vai ter que trazer a Gabi de volta. Não tem Com jeito. certeza, sai 52 Inevitável. horas de... É, 52 horas Fazer de um podcast de vigília. Boa, né? Boa. Gabi, quero já aproveitar e agradecer aí a você pela sua disponibilidade de tempo Imagina. de estar aqui com a gente está muito feliz por isso. Faça suas considerações finais aí, já deixa também as suas redes sociais aí para o pessoal seguir. Primeiro eu quero agradecer. Eu quero parabenizar vocês. Porque, como eu falei, eu tô quando isso aqui tudo era mato. Era tudo um pensamento. Vocês estavam lá no Instagram. Eu pude, de alguma forma, dar algumas dicas. Sim, né? muito. Não tô acreditando nada a mim, gente. Mas é verdade, tudo que tá verdade. dizendo é muito verdade. bom ver que algo que era uma conversa se tornou um propósito. Perfeito. Então, assim, parabéns. Obrigado. Tô muito feliz por vocês, de coração. O Ativamente vai ser um sucesso. Já está sendo um sucesso. Mas eu tenho certeza que vocês vão alcançar muitas pessoas, muitas vidas, com tantos temas relevantes, com tantas pessoas legais que vocês estão trazendo. E pra quem quiser me seguir, todas as minhas redes é gabi.carvalhoa. Carvalhoa, né? Carvalhoa. Em todas as redes. Instagram, TikTok, todas são iguais. E é isso, gente. Muito, muito obrigado. Que maravilha! Bem, nós vamos já caminhando para o encerramento, mas como sempre nós fazemos aqui no Ativamente, né, amor? A gente vai deixar aqui um versículo para a meditação dos nossos queridos irmãos e amigos que estão nos acompanhando. E esse versículo está no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1. E o versículo diz assim, é bem conhecido. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos os quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Oh, meu Deus. Fica com essa palavra para o seu coração. Guarda no seu coração. Gente, um abraço, até o próximo episódio. E lembre-se, saia do automático. Ative-se! Ative-se!